No programa de hoje, na primeira parte, temos os nossos convidados, são pessoas de importância vital para a vida da Igreja na Diocese de Braga, que é o Sr. Cônego Joaquim Félix e o Padre Marco Monteiro. São dois sacerdotes com responsabilidade a nível da formação nos seminários. Boa noite, Sr. Cônego. Boa noite. Que está à minha esquerda. Boa noite, Sr. Padre Marco, que está à minha direita. A nossa conversa vai, como não poderia deixar de ser, orientar-se para os seminários, uma vez que estamos a viver a Semana dos Seminários. Quando falamos em seminários, nós poderíamos abordá-lo de muitas maneiras, história dos seminários, e isso remetia-nos para 450 anos atrás, que uma vez que celebramos há poucos dias os 450 anos do Concílio de Trento, que foi o concílio que definitivamente arrancou com os seminários, e Braga tem o privilégio de ser, ou de ter, um dos primeiros seminários do mundo e da Península Ibérica, de certeza, na sequência do Concílio de Trento, mas não nos interessa isso, foi objeto do Congresso, vamos a coisas muito mais práticas. Falar em seminários, a palavra anexa é seminarista sacerdócio. Como é que nós podemos fomentar, alertar, dar a conhecer, divulgar, fazer despertar os candidatos a esta experiência para escolherem um género de vida que não é exclusivo, mas é, pelo contrário, inclusivo de todos e sobretudo de Deus. Vamos, pronto, quando é que nós começamos? Podemos começar, eu posso começar, não há dificuldade alguma. Antes de mais, permita-me que agradeça o facto de o programa querer, no contexto da Semana dos Seminários, privilegiar, como já tem feito noutros anos, esta audição, esta sensibilização para a necessidade de cuidar o pastoreio da Diocese a partir dos pastores da Igreja e da sensibilização dos nossos jovens para acolher um dom que é ainda hoje concedido em abundância por Deus àqueles que assim quiserem corresponder na medida da sua generosidade. Portanto, muito obrigado. Relativamente à questão da sensibilização vocacional, os seminários têm feito de forma conjunta, desde há vários anos, mas pronuncio-me agora relativamente a este período mais próximo desta equipa que se mantém de uma forma estável entre seminário maior e seminário menor, os seminários arquidiocesanos de Braga, temos-lo feito de uma forma bastante articulada. Estamos a privilegiar, por exemplo, ir ao encontro das nossas comunidades paroquiais, da Diocese, e ir ao encontro de todas, e não apenas daquelas mais populosas. Porque uma das primeiras missões da Igreja e da Igreja Diocesana é rezar, como que assumindo um mandato semelhante ao do amor, de rezar para que haja mais pastores na seara do Senhor. Aliás, foi Jesus quem, notando também que na sua altura já havia multidões que andavam como que sem pastores, e tendo compaixão delas, hoje nós devemos sentir e configurarmos com este sentimento de Jesus, de termos compaixão do povo de Deus. Nessa medida, este fim de semana começamos pelo Arciprestado de Faf e vamos continuar no próximo fim de semana, inclusivamente com uma vigília em Faf. Nestes últimos anos passamos já por vários arciprestados no quadro da Semana dos Seminários e da Semana das Vocações, de tal maneira que apenas nos faltam passar por dois arciprestados, apenas Terras de Boro e Celurico de Basto. Teremos já passado neste momento por cerca de mais de 3 centenas de paróquias da Diocese, que, como sabemos, tem 551 paróquias. Somos bem acolhidos, rezamos conjuntamente pelas vocações de especial consagração e, neste contexto da Semana dos Seminários, por aqueles que poderão vir a ser padres para formar o nosso presbitério. E, naturalmente, procuramos que não apenas ser um momento de oração, mas também de duas formas, na catequese, estando com as crianças e depois também com aqueles que já são mais crescidos, de tal forma que tentamos ajustar a nossa linguagem, a nossa proposta
e a abertura de um horizonte que porventura pode ser novo para crianças e para jovens, com 2 catequeses que são feitas por seminaristas, do seminário maior e do seminário menor. Há um padre que leva um conjunto de seminaristas e dessa forma podemos ir em 7 equipas que nos permitem uma maior cobertura em termos de paróquias. Muito obrigado. Eu queria lhe dizer que o agradecimento que fez no início não cabe. Não? Não. O programa Ser Igreja é um programa para servir o povo de Deus. Eu sou voluntário, estou nesta área há quase 31 anos e não sinto que me tenham ou que tenham que agradecer. É um programa que está ao serviço. E é nessa perspectiva que lhe pedimos aos dois que viessem partilhar um pouco convosco. Referiu há bocado um aspecto, posto isto significa que sempre que os seminários entenderem que têm algo para transmitir à comunidade, nós estamos ao vosso serviço. E não tem que agradecer. É mais um meio e um meio favorável, porque assim, a partir deste programa, com todos aqueles que nos ouvem, seguramente que há pessoas que podem valorizar no contexto da sua família, da sua comunidade paroquial, mais este instrumento que é uma forma de comunicação e de partilhar uma urgência que é de todos nós. Quando eu era menino e moço, que já vai há quase um século, pelo menos já foi no século passado, à porta de todas as igrejas havia um dístico que dizia, pedia uma oração, Senhor, mandai-nos muitos e santos sacerdotes. Depois isso foi saneado, mas aquilo que disse há bocadinho, o Sr. Cônego fazia um pouco o apelo neste sentido. É preciso pedir para que o Senhor faça despertar nas pessoas esta vocação de serviço pelo sacerdócio e que eles sejam santos. Temos a ideia de que o seminário é particularmente vocacionado para acolher pré-adolescentes e quando se fala no despertar das vocações, às vezes nós estamos muito formatados para pensar que essa é uma mensagem, um apelo dirigido a pré-adolescentes. É diretor, é responsável pela formação desse grupo, excluem-se outros? Não se excluem. Agora, as etapas são diferentes, não é? Se com esses adolescentes podemos fazer um trabalho mais de poder perfeccionar qual é a sua vocação e descobrir qual é a sua vocação, com temáticas um pouco diferentes, porque a idade o exige, não se exclui aqueles que pensam nessa possibilidade mais tarde, e daí o pré-seminário, quer adulto, quer menor. Quem é o responsável pelo pré-seminário? Pelo pré-seminário, ao nível do seminário menor é o Padre Marco, ao nível do pré-seminário maior sou eu. Agora os senhores vão deslindar esse vocabulário. O que é um pré-seminário para pré-adolescentes ou adolescentes? E depois faço a mesma pergunta para o Sr. Cônego, que tem a responsabilidade dos mais velhos. Pronto, o pré-seminário para adolescentes é esse acompanhamento que fazemos a uma fase da vida de jovens, que vai entre os 13 e os 16 anos, portanto entre entre o 7º e o 10º ano, onde vamos ao longo de todos os meses, através de uma pequena reflexão ou de uma manhã de reflexão sobre o que é o seminário, que sentido tem o seminário o que é que o seminário pode ajudar ou não no descobrimento da vocação. Vamos tendo esses encontros com eles mensais, onde essas temáticas são abordadas, sempre a partir de uma figura que é a figura do próprio Cristo, não é? Somos formados a partir da figura de Cristo, e ver até que ponto os jovens, os adolescentes neste caso, podem ou não vir para o seminário para ser formados a partir de Cristo. Portanto, esses jovens, esses adolescentes, não estão num espaço específico para a sua formação, mas estão no seu meio ambiente, na sua terra, na sua casa, na sua escola, é isso? Sim, no pré-seminário sim. No pré-seminário são encontros mensais onde
estando no ambiente normal das paróquias, das comunidades, vão ter connosco uma vez por mês ao seminário, para depois poder ou não ver se o seminário os pode ajudar ou não a fazer esse caminho de discernimento. Sim. Agora a mesma pergunta para os mais crescidos. Com os mais crescidos, de facto, vem-se a acentuar nestes últimos anos, fruto também do desenvolvimento em termos de sociedade e do amadurecimento do ponto de vista psicológico e das opções vocacionais que os jovens se colocam. Notamos que este grupo se torna mais sensível na diocese e nas igrejas em geral, não apenas aqui em Braga. Na Europa esse fenómeno está a emergir muito. Está a emergir muito, e por isso não deve surpreender ninguém que a maior parte hoje dos jovens que nos chegam ao Seminário Conciliar de Braga são jovens que já não passaram pelo Seminário Menor. É ainda uma porta e que deverá manter sempre aberta, como outras, desta casa que é o Seminário Conciliar de Braga, o Seminário Maior. Mas hoje as pessoas que nós encontramos a fazer o discernimento vocacional no Seminário Maior são, às vezes, alguns que nos são remetidos, inclusive pelo Padre Marco e pelo Padre Avelino e pelo Padre Zé Miguel, do Seminário Menor. Portanto, fazem mais do que um ano de discernimento. Quando já não se justifica estar um ano ou 2 no Seminário Menor, fazem-nos transitar imediatamente para o discernimento no Seminário Conciliar. Mas depois temos universitários, em diferentes cursos universitários, quer na Universidade do Minho, quer noutras universidades. E para além disso temos aqueles que se encontram em cursos profissionais, técnico-profissionais. Para esses, depois, se porventura entrarem, fazemos um ano propedêutico para acautelar alguma formação básica para entrar no seminário. Mas é um grupo significativo. Eu devo dizer que nestes últimos 4 anos entraram no Seminário Maior de Braga, com os do menor e estes outros, cerca de 34 jovens. É um grupo muito significativo, depois de termos passado um ano de uma fortíssima carência, em que temos 2 anos sem ninguém da Diocese de Braga. Claro, nós não estamos só a contar e nem valorizamos o nosso trabalho de discernimento com este pré-seminário maior, que se faz também na base da regularidade de um encontro mensal, mas depois também há aqueles que fazem num ritmo assimétrico, mais personalizado, com os diretores espirituais do Seminário Conciliar ou mesmo connosco padres. Fazemos um trabalho que vai para além do querermos ter como objetivo a colocação de uma pergunta: queres ou não queres ser padre, e que nos correspondam positivamente ao estímulo que lançamos. A nossa base é, com gente que está desde o 11º e depois já no ensino superior, colocar a pergunta de base: o que é que Deus, na tua leitura de fé, quererá para ti? E nessa medida nós já trabalhamos assim em números redondos nestes últimos 7 anos, provavelmente com mais de 150 jovens. Trabalhamos a partir da dinâmica do compromisso batismal de crente e na dinâmica da fé, e depois para se exprimirem numa generosidade ao apelo de Deus e ao seu chamamento. Se for o caso do matrimónio, e a maior parte destes 150 é por aí o caminho que se... Muito bem, é o matrimónio, ser responsável na tua família, procura depois no teu contexto de vivência do Evangelho a nível mais local na tua paróquia, ser responsável, corresponsável através dos ministérios e dos organismos que a paróquia tenha. Se porventura o teu caminho e é a leitura que tu chegas a partir dos sinais da tua vida, e também nós, enquanto mediadores, se aponta com uma confiança mínima, sem, portanto, dirimir todas as questões, porque a vida das pessoas é sempre uma abertura de questões até questões, mas com aquela confiança mínima, se orienta para o seminário, vem, fazes parte connosco desta comunidade e, portanto, as pessoas sentem-se preparadas, habilitadas a formar parte desta comunidade, do seminário. Para isso é importante desenvolver no contexto do discernimento vocacional o que é? Esse aprofundamento da fé. Estamos a falar com gente que caminha ou já é adulta. E, portanto,
já não é numa linha de sensibilização ou de uma captação de benevolência superficial. Deixa as raízes da fé, da oração, da leitura da vida pessoal e dos seus sinais, que passa muitas vezes por pessoas que nós também convidamos para fazer essa leitura. Por exemplo, com a irmã Fabrícia Raguso, para uma linha do autoconhecimento. A nível psicológico, emocional. Sim, mas convidamos outras pessoas para, comigo, com o Padre Vítor e com o Padre Juvenal, trabalharem conjuntamente, assim como com os diretores espirituais. Vamos trabalhando e ouvindo, sobretudo, também muitos testemunhos. Fazemos a Lectio Divina numa linha de aproximação às vocações, quer no Antigo Testamento, sobretudo dos profetas, quer do Novo Testamento, dos próprios apóstolos da parte de Jesus, que nos permitem saber minimamente como Deus possa chamar e quais são as resistências que muitas vezes os chamados colocam à vontade de Deus, mas também há aquela confiança mínima em depositar, pois, a confiança em Jesus que chama e que não deixa de ser fiel nunca. Nessa perspectiva, temos encontrado jovens que têm, de facto, correspondido de uma forma muito franca e que nós temos de ser muito gratos a Deus pelo sinal da sua bondade para connosco nestes últimos tempos. É um trabalho que nos exige extrema dedicação, mas isto deve ser assim em tudo na Igreja. Mas temos, sinceramente, de dar muitas graças a Deus pelos sinais da sua bondade, em conceder-nos os candidatos que nos concede nestes últimos tempos. Gente que vem de facto do seminário menor, mas gente que depois que aparece com cursos de gestão, de contabilidade, de história, das mais diversas áreas, que são as áreas da nossa sociedade e da expressão dos estudos, e que sentem a confiança mínima para fazer este caminho, ainda que no contexto do paradigma do passado ou de paradigmas do passado nos pareça tarde, a ponto de dizermos que são vocações tardias. Não, são vocações no tempo certo. É quando se ouve. É quando se ouve. São vocações a tempo certo. Essa expressão é muito antiga, mas e vai-se mantendo na linguagem coloquial. Mas eu iria fazer-lhe uma pergunta que é absolutamente... Não é essencial, mas é uma mera curiosidade. Sim. E depois vamos aqui ao Padre Marco, que é esta. Qual foi o candidato desse grupo que acabou de falar que tinha mais idade? Porquê é que eu faço esta pergunta? Se há um limite etário para frequentar o pré-seminário, e até se pessoas, sei lá, com 30, 40 anos que eventualmente, não sei se é o caso, eventualmente batam à porta do seminário, podem ser acolhidos. Ou se tem um acolhimento especial atendendo à sua característica cultural, etária. O mais importante para nós é, sim, o valor da idade tem algum peso, mas não é determinante. É compreender de facto se Deus chama aquele jovem e se ele, na sua liberdade, na sua autonomia, reconhece esses sinais, está disposto a dedicar toda a sua vida à Igreja. Nós sabemos que há, de facto, até mosteiros onde estabelecem limites de entrada. Eu conheço, por exemplo, o mosteiro de Bose, no norte de Itália, com uma pessoa que está à frente, que é o prior, o Enzo Bianchi, que coloca como limite de referência os 33, 34 anos de idade. A partir daí dificilmente se entrará, a não ser que seja muitas vezes já um sacerdote. É preciso atender ao conhecimento da sua vida. Para nós o importante é conhecer a pessoa. Nós não decidimos sem uma base de conhecimento da pessoa, não é por palpite, não é por preconceito que também nos, digamos assim, libertamos de uma pessoa, não. É numa perspectiva de profundo conhecimento dele, dos sinais, mas também deles em relação a nós. E nessa medida, quando avançamos para dizer um sim, nem tão pouco olhamos à idade. O mais velho, de facto, foi o Abílio, agora Padre Abílio, foi ordenado no passado ano, foi colocado pela primeira vez este ano, está aqui bem perto de Braga, a paroquiar,
e já tinha 40 e tal anos. O Abílio é uma experiência diferente no trajeto. A gente conhecia, andou pelos focolares, já tinha professado os votos, não saiu numa situação de ruptura como quem quer largar, por exemplo, no caso, os focolares para vir para o seminário. Não. Ele leu os sinais da sua história, desde a sua adolescência, em que alimentava esse sonho, mas naquela altura as circunstâncias até da vida familiar não o permitiam, ou não o permitiram. Não eram favoráveis, pois. Pois. E depois foi lendo os sinais, foi gerente bancário, fez o curso de Ciências Religiosas em Coimbra, foi professor de Religião e Moral em Coimbra, andou pela Suíça e pela Itália, no que é o contexto da vida, no caso dos focolares, e depois fez o discernimento connosco. E entrou, fez todo o itinerário da formação teológica aqui na faculdade, do outro lado da rua, e foi ordenado e está ao serviço da Diocese. Muito obrigado. Padre Marcos, tem estado muito calado. Agora dá-lhe a palavra. Senão, qualquer dia corre-me, não é? Diga-me uma coisa. Se os nossos ouvintes lhe fizessem esta pergunta, o que é, em poucas palavras, o que é o seminário menor? E o que é que o seminarista menor, enfim, um aluno desta instituição, como é o seu dia-a-dia? Isto é, o que é que distingue o seminário menor do colégio A ou do colégio B, em que há o regime de internato, por exemplo? Bom, eu acho que é importante que a Igreja dê resposta a todas as idades e a todas as fases da vida. E o seminário menor ajuda aqueles jovens, aqueles adolescentes que dizem: acho que a minha vida passa pelo sacerdócio, mas ainda não sei. Portanto, o seminário menor é mais falamos muito de acolhimento na Igreja e que temos que saber bem acolher. Acho que o seminário menor é uma instituição, uma casa onde jovens, de facto, põem em questão a vida sacerdotal, mas que ainda, se calhar, são muito novos para terem um discernimento com maturidade, não é? Sim. Daí esse acompanhamento que vamos fazendo com eles. Portanto, eles têm aulas normais como todos os outros, estudam no colégio Dom Diogo de Sousa. No entanto, o que os distingue dos outros jovens, se os distingue, não é? Que são jovens do século XXI, como todos os outros, não é? Com as dificuldades que têm ao longo da sua vida. Só que vamos aprofundando determinadas temáticas que, se calhar, lá fora ou noutro tipo de instituição eles não poderiam desenvolver, que é a questão da formação humana, que é a questão da formação, sem dúvida, espiritual, intelectual também, pastoral menos, não é? Portanto, há um acréscimo na área da formação relativamente a outros jovens da mesma idade, não é? Onde de facto a vida de oração, a vida humana, através do voluntariado que eles vão fazendo, também conforme a idade, não é? Conforme a fase onde eles estão, onde eles vão desenvolvendo, se de facto é essa entrega que eles querem, se querem mesmo seguir. Não é uma estufa. Não é uma estufa, não. Não é uma estufa. É importante às vezes não é uma estufa, nem uma fábrica de fazer padres em miniatura, não é? Não, são jovens que de facto interrogam-se, por que não ser padre, e onde vamos com eles, não é? Caminhando com eles, acolhendo as suas dúvidas e tentar resolver essas mesmas. No fundo, funciona de uma família que ajuda, como qualquer família, mas enquanto numa família normal ajuda numa dimensão muito, muito diversificada, aí digamos que é uma espécie de tutoria para ver se de facto vai ou não por aquele caminho, é isso? Sim, sem dúvida, não substituímos a família, pelo contrário, fazemos um acompanhamento com a família. Mal seria. Acho que é mais esse acompanhamento e essa tutoria, como diz, não é? Com as famílias e com eles, onde vamos desenvolvendo as dinâmicas da vocação, não é? Agora, voltando ao Sr. Juan Félix, é assim, quando passamos para adultos, enfim, apanham-nos pelos 17 anos, 16, não? Sim, no final do 12º ano, 17, 18, aí as coisas mudam radicalmente. Ou
progressivamente melhor, irão mudar, porque os próprios comportamentos, a própria capacidade, a própria maturidade também vai evoluindo, não é? Um jovem de 17 anos não tem a maturidade de um de 20 ou 21. Não é por acaso que durante muitos anos a maioridade legal era aos 21 e agora antecipou-se para os 18. Mas depois na realidade corresponde. Sim, mas a realidade é uma coisa muito complicada. Isso aí já não podemos ir. Mas então a pergunta que eu fiz ao Padre Marco faço-lhe assim, que é como é que se caracteriza o seminário maior? Isto é, qual é a mais-valia? Qual é aquele acréscimo que dão em relação a outros jovens, adultos, que frequentam a universidade, etc. A comunidade do Seminário Maior é uma comunidade que vive à imagem daquele modelo deixado por Jesus, que vive com os seus durante a vida pública antes de os enviar em missão. Daí aquilo que nós mais privilegiamos é a superação de tantos individualismos, de tantas perspectivas, às vezes egóticas, que nós vemos desenvolvidas na nossa sociedade, numa valorização cada vez maior e, quanto possível, em dinâmicas de natureza comunitária, que passa por uma grande expressão de solidariedade, de confiança mútua, de uma expressão de fraternidade e, por que não dizer, de uma perspectiva de quem primeiro sente necessidade de viver o Evangelho nesta comunidade, de quem foi com Jesus para ver, para depois poder, de alguma forma, estar ao serviço de uma vivência do Evangelho em primeira pessoa e depois na transmissão deste Evangelho, desta boa nova, aos fiéis batizados. Esta comunidade vive, como dizia, de pessoas mais amadurecidas e nós pressupomos isso como base. Sabemos que hoje, digamos, o nível de definição do que vai sendo a maturidade vai avançando. Vai avançando. E de que maneira? E de que maneira? De facto, nós vemos isso a crescer na nossa comunidade. Vivemos tempos no passado de alguma dificuldade e essa confiança foi reconstruída na base desta palavra de confiança de Jesus e também do testemunho, naturalmente, daqueles que têm colaborado, e são muitos, da oração dos fiéis, até tantos padres que são solidários connosco, e não só padres, leigos que estão na catequese, na liderança de movimentos mais associativos juvenis e outros da Igreja, e também das famílias, ao nível da pastoral da Diocese. Eu gostaria aqui era de recordar uma outra coisa relativamente, digamos, às condições necessárias para entrar nesta comunidade. Falei já em termos de números, que é uma das coisas que as pessoas muitas vezes gostam de privilegiar, mas não há dúvida que nós hoje privilegiamos mais o nome ao número. Nós conhecemos numa relação personalizada todas as pessoas. Antes de entrar, nós aprofundamos tudo numa dimensão de relação personalizada. Ao nível da graça e das graças que nos têm sido concedidas, eu poderia valorizar aqui, por exemplo, algo que nestes dias tem sido até objeto de alguma difusão, sem aquele sensacionalismo, porque nós não abdicamos dele e também não facilita a vida de quem assim se expõe, de um jovem, no caso com 28 anos, invisual, no Seminário de Braga, um jovem que fez o curso de História na Católica em Viseu, o curso de História, e estava a dar aulas aqui em Cabeceiras de Basto, na escola pública. Portanto, estava encarreirado, digamos assim. Já exercia, digamos, a sua vida e o seu batismo naquela igreja paroquial sendo leitor, e estava presente também no grupo de jovens, e veio para o seminário, fez um ano de discernimento precisamente no pré-seminário adulto, e depois de, digamos assim, aferidas instâncias como a congregação e o Sr. Arcebispo, pareceu-nos que reunia as condições de idoneidade para entrar no seminário. E assim está a fazer o curso, mesmo aqui na Faculdade de Teologia, perfeitamente, tranquilo, e é mais um destes sinais desta gente que nos vem e que nos abre o horizonte, mesmo em perspectiva eclesial,
a setores de juventude e de pessoas que porventura antes não Estavam excluídas. Se não estavam excluídas, pelo menos não haveria uma atenção tão particular para com Era a elas. sociedade toda, em geral. Claro. Para além disso, claro que o nosso programa, para além da faculdade, que já é exigente, porque hoje não podemos diminuir a exigência, nós hoje, pelo facto do Vaticano II ter promovido uma perspectiva mais pastoral, mesmo dos sacerdotes ou dos presbíteros, não podemos abdicar de uma formação de base ao nível da teologia bem consistente. Todo o Nós concílio não passa podemos por aí. fazer, numa expressão que se calhar hoje se tornou mais familiar, fazer da nossa formação nos seminários maiores de um politécnico de teologia. Não pode acontecer isso. Isso estava a conversa. A gente acha que qualquer dia tem que conversar sobre isso. É muito Bem, importante o que fica acabou por de outras dizer. circunstâncias. Acabou de dizer uma coisa muito importante. E eu estava-me a remeter imediatamente no meu subconsciente para o Cura-Dares, o padroeiro dos sacerdotes. Mas desculpe que eu interrompi. Nada. Portanto, uma boa formação de base e hoje acreditarmos mais os nossos jovens, a partir da experiência que vivem no seminário, para agir em comunidade. Em comunidade, quando digo comunidade, digo de vida em comum dos presbíteros. Haver maior solidariedade entre os presbíteros. Uma coisa curiosa, numa conferência realizada aqui no contexto do Centro Regional de Braga da Universidade Católica, aqui há umas semanas, desenvolveu-se, ou apresentaram-se os dois últimos doutores da Igreja, a Hildegarda de Bingen e o São João de Ávila. E uma das coisas que o São João de Ávila tinha, e numa linha de desenvolvimento da teologia do presbiterado, dizia que o presbitério era um sacramento na Igreja. Mais um, entre aspas, se quisermos, para além do septenário sacramental, dizendo: quando faltar a unidade ao presbitério, falta a unidade na Igreja local. Não precisa de demonstrar, não é? Não queríamos demonstrar, está demonstrado. Falhou esse ponto vital. A nossa fé é uma fé de comunhão. São horas de terminarmos. Muito bem. Cortei-lhes a palavra, agradeço-lhes imenso. Eu fazia um apelo aos nossos ouvintes e penso que corroboram aquilo que eu vou dizer agora, é que no final do programa rezem um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória, para que haja muitos e santos sacerdotes. Aos presbíteros, sacerdotes, que têm a responsabilidade de formar os padres de amanhã, os bispos de amanhã, e como eu a brincar dizia, quem sabe se o Papa, os Papas de amanhã, que são os senhores, não sou eu, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado da nossa parte. Muito obrigado. Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão em Esposende.